Boa noite, bem-vindos a mais um 5 para a Meia Igreja. Como prometido, hoje mais um convidado e mais uma conversa. Durante estes dias, conseguiram adivinhar quem é? Ninguém conseguiu adivinhar? Já está presente? Não é fácil. Então vou dar mais algumas pistas. Tem 2 irmãos e uma irmã e é natural de Reis de Cima, perto de Pombal. É também reitor do Seminário Maior de Coimbra, diretor do pré-seminário, diretor do Secretariado Diocesano da Pastoral das Vocações, coordenador das celebrações diocesanas e assistente do Secretariado da Pastoral da Família. E mesmo assim, ainda não conseguem? Então, damos as boas-vindas ao Padre Nuno Santos. Muito obrigada por estar aqui hoje e ter aceito o nosso convite, é muito bom recebê-lo. Também agradecer a quem nos cedeu ao espaço, ao Chico e à sua mãe, foram muito amáveis de nós estarmos aqui a fazer a sua entrevista hoje aqui na Tour. Começava por perguntar, nós ao longo destes dias temos de forma muito sutil falado de um tema do qual o nosso convidado tem trabalhado nos últimos tempos, que é as vocações. E se bem se recorda, no primeiro dia, a Gorete e o Silvio falaram na sua vocação de criarem uma família. Na terça-feira, a irmã Ana Sofia falou da sua vocação de ser carmelita e ontem o Sr. Bispo falou na sua vocação de ser padre. E por isso perguntava o que é uma vocação e em 5 palavras para descrever e porquê. Então, boa noite, obrigado pelo convite. A palavra vocação, já agora, devem ter escutado isso ao longo desta semana, vem da palavra voz. Então, acho que não é propriamente ouvir vozes, no mau sentido da palavra, mas ouvir uma voz. Ouvir, no fundo, a voz interior da consciência para algo mais profundo. E eu, se quiséssemos, poderíamos dizer que há 2 níveis de vocação. A vocação geral e a vocação específica. A vocação geral é qual é o sentido para a minha vida? E esta é uma pergunta para todos e necessita de uma resposta de todas as pessoas que habitam a Terra. Ou seja, eu estou na Terra, neste lugar, neste tempo e neste espaço, para quê? Qual é o sentido da minha vida? E é nessa primeira pergunta que é a vocação geral. Para nós cristãos, sendo eu padre, para mim isso é muito claro, o sentido da nossa vida é de facto a felicidade plena, e a felicidade plena para nós encontra-se através ou com Deus e na comunidade cristã, portanto a comunidade e a relação pessoal com Deus, e portanto esta é a vocação plena, a vocação à vida, se quisermos, vocação à vida plena, a vocação geral. E depois há as vocações concretas, particulares, como é que eu realizo e concretizo esta vocação geral. Todos nós temos uma vocação, isto é, todas as pessoas que nascem têm uma vocação à felicidade, se quisermos, à vida plena. A pergunta é, vai chegar um momento da nossa vida concreta em que nós vamos ter que decidir o que fazer. Então, 5 palavras foi o desafio. Eu diria que a palavra vocação tem a ver com felicidade, com entrega, com entusiasmo, com serviço e com Deus. Para mim tem a ver com Deus também. Disse então que a vocação pode ser em termos gerais e específicas, e esta vocação que temos é meramente profissional ou pode abranger outras áreas? A palavra profissional é uma palavra sui generis, porque profissional pode às vezes aparecer ao lado de amador, de ter uma profissão e não ter profissão, portanto isto tudo precisava de algum contexto. Mas, se a vocação geral é a vocação à vida, então como é que eu vou concretizar essa vocação geral? Pode ser através de uma profissão, mas pode não ser através de uma profissão. Ou seja, antes da profissão, e a vossa geração e a minha também, mas a vossa mais ainda, e as novas gerações ainda vão ter mais isso, ou seja, as profissões até podem rodar e podem ser várias ao longo da vida, não tem que ser sempre a mesma coisa. Já a vocação específica pode ser mais profunda. Então, a vocação geral é a vocação à vida, a vocação específica pode ser o matrimónio, já tiveram agora a e o Silvio. Pode ser a vocação consagração, como a irmã Ana Sofia, pode ser padre, pode ser leigo, pode ser lei consagrado. Portanto, há vocações de sentido profundo.
E são já concretizações da grande vocação. E depois há profissões, que diria, um terceiro nível que não choca com isto, mas é um pequeno, diria, uma concretização que hoje eu posso ser, imagino, padeiro e ter uma família. No meu caso não é o caso, mas se eu for padeiro e tiver uma família, a minha vocação é geral à vida, a minha vocação específica é uma família cristã e depois a minha concretização também passa pela minha profissão. Mas posso estar a fazer uma coisa que nem gosto. Ou seja, posso ser, imagina, médico e não gostar de ser médico. Normalmente temos a ideia que esses gostam muito, mas só para inverter aqui algumas pré-lógicas, eu posso não gostar muito disso e eu não faço da minha profissão a minha vocação. E isso normalmente é mau, porque também devíamos procurar que a nossa vocação atravessasse a nossa profissão. Mas há circunstâncias e momentos, por exemplo, podemos estar desempregados. Então essas pessoas não têm vocação. Então, a profissão é uma pequena concretização de um sentido maior. Pode ser, claro, depois há muita orientação para a profissão, mas hoje, cada vez mais, nós podemos estudar um curso para estarmos habilitados a fazer escolhas e a tomarmos decisões e aprendermos a ter competências mais do que a realizar só uma ação. Antigamente as pessoas tinham só, entre aspas, um ofício, ou não, nem sempre é assim. Mas hoje nós temos que criar competências para estar à vontade para fazer várias coisas. Sim. E então, existe alguma estabilidade na vocação ou ela pode mudar ao longo da vida? Então, nestes planos que são importantes distinguir não é separar, nestes planos são importantes distinguir, há planos em sim e planos não, ou seja, a vocação é sempre a mesma, a geral, a vocação à vida. A vocação, quando eu decido ser padre, no meu caso, então espera-se seja para a vida toda. Isso significa que eu fui ordenado há 19 anos e gostava de morrer como sacerdote, ou seja, esta é uma vocação estável. Estável não quer dizer que não tenha problemas ou que não tenha dificuldades, é outra questão. Quem casa, o desejo que tem é que esse casamento seja para toda a vida. Acontece sempre assim, pode não acontecer, como também pode acontecer um sacerdote abandonar, pode acontecer um casal separar-se, pode acontecer uma irmã abandonar, mas o desejo, a este nível, é para toda a vida. Já a profissão, terceiro nível, então, se quisermos, a profissão, algumas nós até desejamos que sejam rápidas, não queremos que elas durem muito tempo. Outros casos, nós até queremos permanecer muito tempo, mas as circunstâncias podem não permitir. Portanto, os níveis de estabilidade vão diminuindo em função desta distinção. A primeira é para sempre e sempre nunca há rupturas, porque a nossa vocação é para a vida, para a plenitude. Depois, na vocação, desejo que o matrimónio, ser sacerdote, seja para a vida toda, mas já há casos, há situações, há imponderáveis ou há dramas que não concretizam esse desejo, e depois a profissão pode ser, pode não ser, não é dramático, nem sequer sei se é desejável ter sempre a mesma profissão, também não tenho uma opinião sobre isso, sim e não. Sim, disse que gostava de morrer como sacerdote, mas antes de ter escolhido ser padre, esta foi a sua primeira vocação ou teve outra antes? Ora bem, eu fui para o seminário muito novo. Eu estudei em Pombal, na minha aldeia, na minha freguesia, que é a Almagreira, depois fui para Pombal estudar o ciclo, na altura, 26º ano, e depois eu disse aos meus pais que queria ser padre. Eles não acharam propriamente muito interessante, porque era muito novo, e eu achava que isso poderia ajudar-me também a realizar. Eu gostava de ajudar as pessoas, sempre gostei, e acho que esse era um modo de concretizar isso. Quando eu disse na escola que queria ser padre, foi um bocado usado, e isso entusiasmou-me ainda mais, ou seja, não foi uma coisa que funcionou negativamente, foi algo que funcionou positivamente. Eu tive a experiência de um pároco que para mim me marcou, mas não foi sempre positivamente, e portanto eu achava que podia ser padre um bocadinho de outro modo, e portanto eu sempre quis ser padre. Mas o particular, já agora, é que eu dizia à minha mãe que queria ser padre e baterista, e a minha mãe enganou-me. Desde sempre disse, não há problema nenhum, se tu quiseres ser padre e baterista, não há problema nenhum. Portanto, só toquei para aí umas 2 ou 3 vezes numa bateria, mas pronto, sim, gosto muito de ser padre, não sei, poderia fazer outras coisas. Uma das áreas que gostava muito de seguir na altura, já no ensino superior, era a psicologia, mas nunca pensei nisso. Gosto muito de ser padre, foi sempre isso que eu pensei ser. Claro que concretizar a vida de padre depois em sítios diferentes, modos diferentes, eu sempre quis ser padre na minha diocese de Coimbra. E consigo. E assim? E assim? É onde eu estou.
Exato. Como é que descreve o seu trabalho como diretor do Secretariado Diocesano Pastoral das Vocações? O que é que faz? Temos a conhecer um pouquinho do que... O que é que faz? Ora bem, essa pergunta é muito interessante e de algum modo é um desafio grande. O Secretariado das Vocações, os secretariados, primeiro tenho que me confessar, não sei se aqui há espaço para isso, mas eu vou-me confessar em público. E a primeira coisa é, quando se tem tanto trabalho como eu, ou seja, e os vossos párocos é a mesma coisa, nós hoje, os párocos ou os padres, acumulam muitas funções, eu diria demasiadas. Como também os profissionais hoje na vida, as famílias têm muitos encargos, os estudantes, se tiverem algumas atividades, também têm muitos encargos. Isso faz com que nós, muitas vezes, nos possamos dispersar. Por outro lado, e quem está como eu em vários secretariados, chega ao Secretariado das Vocações, é mais um secretariado, é um conjunto de atividades. Nós temos, objetivamente, duas grandes iniciativas e duas vigílias ao longo do ano. Uma é a vigília dos seminários e outra é a vigília das vocações, uma mais em novembro e outra mais em maio. Então, estas duas vigílias são organizadas e muitas vezes são divulgadas e são sempre divulgadas pela Diocese toda, para que localmente o secretariado é só uma oportunidade para, diria, dinamizar ações locais. Claro que nós deveríamos fazer mais, só que não temos estrutura humana, nem sequer tempo e disponibilidade para ir percorrer todas as localidades. Em todo o caso, estes são dois momentos de oração muito marcantes. Depois há dois itinerários que eu acho muito especiais. Um deles é o Caminho de Emmaus, e fica aqui o desafio, acho, aqui a todos os que fazem parte destas comunidades a participar, que é para jovens, rapazes e raparigas com mais de 18 anos e ali até aos 35, 40 anos, que queiram pensar sobre a sua vocação. Há um itinerário uma vez por ano que se chama Caminho de Emmaus, e esse caminho é o quê? Uma oportunidade para pensar na sua vocação. E algumas pessoas desta região também já fizeram. E o que é que acontece? Todos os anos há cerca de 8, 9, 10 jovens que fazem esse itinerário. Então, todos os meses têm 2 horas de encontro para fazer um bocadinho feedback do itinerário. É lançado mais uma etapa, tem um caderno para ir acompanhando, depois é lançado mais uma etapa. Isso é uma iniciativa do Secretariado de Coimbra, é original, e foi criado antes de eu chegar ao Secretariado, eu só reforcei essa iniciativa. E atualmente já vai 5 anos, se não falha a memória, e temos ajudado outras dioceses e outros lugares a concretizar esse itinerário. Inclusive, foi uma das experiências referidas no Sínodo dos Bispos em Roma, porque não há muitos itinerários de jovens vocacionais, especificamente vocacionais. Então este é um itinerário especificamente vocacional. Não é para ser padre, há muitas coisas tipo pré-seminário para ser padre. Pronto. Aqui não, é um itinerário aberto de quem quer casar, por isso na equipa deste Caminho de Emmaus há 2 casais, há 2 leigos consagrados, há leigos que não são consagrados, há sacerdotes, há religiosos, ou seja, a ideia é representar todas as vocações para que cada pessoa possa fazer esse itinerário. Então estamos no segundo nível de vocação. O primeiro é a vocação à vida, depois o segundo é a vocação ou como sacerdote, ou como casal. Então é um itinerário que vale a pena fazer. Só se pode fazer uma vez na vida e, portanto, quem tiver entre 18, 19 e 35 anos, 40, deve aproveitar a oportunidade. E contactar-nos, nós começamos em outubro, normalmente, com um jantar de apresentação e depois lançamos o itinerário. A outra atividade que fazemos é o Shabbat, que tem a ver com a palavra hebraica que significa descanso. Então, achamos que muitas vezes nós estamos no início da vocação, do secretariado, mas não estamos a acompanhar as vocações. Então, é criado, agora no tempo Covid temos tido mais dificuldade, mas é criado um desafio no Seminário Maior de Coimbra de, uma vez por mês, haver um dia de descanso. E esse dia de descanso é introspectivo, ou seja, para quem já tem uma vocação discernida, normalmente já tem a sua vida, mas é preciso alimentar a vocação. Mesmo quem é casado, ou mesmo quem é padre, ou mesmo quem é lei consagrada, às vezes precisa de parar um bocadinho para, diríamos, encher a alma do espírito que nos faz mover este corpo, se quisermos usar estas linguagens. Sim. E falou de alimentar estas vocações. Como é que nós podemos fazer isso na nossa vida, no nosso dia-a-dia?
primeira maneira de alimentar a nossa vocação é exercê-la. De outra maneira. A primeira maneira de ser um bom jogador de futebol é jogar à bola. Não há outra maneira. É claro que podemos treinar, mas é essencialmente a jogar que nós nos capacitamos. A vocação é um exercício de vida. Ou seja, quem é casado, a primeira maneira de alimentar a vocação é viver como casado. É viver em família. É usufruir disso. Qual é o maior problema do alimento? É que nós pensamos que trabalhar é uma coisa, alimentar é outra. Então, normalmente fazemos uma separação errada entre eu sou padre, vou dar o meu exemplo, eu sou padre, então vou à missa, presidir a Eucaristia e digo assim, eu estou a celebrar a missa para as pessoas aqui de Torval todos. Mas estou a celebrar a missa para eles. Se eu fizer isso eu fico cansado e não estou a celebrar a missa, porque eu, antes de mais, estou a celebrá-la para mim, comigo, obviamente, mas para mim. Então, se nós usufruirmos daquilo que fazemos, se tirarmos prazer, se estivermos inteiros no que fazemos, nós estamos muito mais alimentados. E depois há personalidades, por exemplo, eu gosto muito de silêncio, apesar de falar muito, gosto de andar no carro de silêncio, por exemplo, gosto de terminar o dia em silêncio, começar o dia em silêncio, gosto de fazer meditação, faço meditação ainda hoje, ao concluir as minhas férias, concluí exatamente com 10 minutos de meditação e lancei o desafio às pessoas que estavam comigo no meio da praia. E eu disse, então, olha, a minha proposta agora é terminarmos com 10 minutos de meditação individual, expliquei como é que se fazia a meditação e tivemos ali cada um a fazer a sua meditação na toalha. Mas isto para dizer que cada um depois tem uma maneira de alimentar. Claro que como padre, o meu maior alimento é a própria oração, mas não é só oração isolada das pessoas, é a oração pessoal, é a oração comunitária, mas depois é também o meu dia-a-dia. O ajudar pessoas, o escutar pessoas, o estar aqui, isto para mim é um momento também de prazer e de alimentar a minha vocação. Não é? Senão a minha vida seria muito fria, faria coisas e depois era padre. Não, eu sou sempre padre. Aquela coisa que às vezes dizem, eu sou padre, agora não, que eu não consigo jogar futebol, já fui operado aos 2 joelhos, mas quando praticava algum futebol, as pessoas diziam, sou padre aqui, é um como nós e lá fora é padre. Ou na igreja. Não, eu sou sempre padre, mesmo a jogar futebol. E já agora é muito engraçado que eu era padre numa região onde jogávamos futebol e então eles não diziam asneiras quando eu estava lá, pelo menos, não sei se pensavam, mas pelo menos em voz alta, e normalmente as faltas eram bem marcadas, as pessoas assinalavam-as. Portanto, não sei, acho que é de sermos sempre inteiros, não é? O Fernando Pessoa, no seu heterónimo, diz, no Ricardo Reis, não falha a memória, diz que põe o máximo que és no mínimo que fazes. E eu acho que sim, nós devemos estar sempre inteiros. Então agora lanço a bola aí para casa. Se tiverem alguma questão para fazer ao Padre Nuno Santos, estejam à vontade, estamos aqui para vos ouvir ou para ver o que escreveram. Costuma ser difícil a primeira pergunta? É um bocadinho. Ninguém tem nenhuma questão? Não sejam tímidos. Então vamos avançar mais um bocadinho, entretanto vão pensando nas vossas questões e mais à frente temos mais um tempinho para responderem. Agora ouvimos dizer que gosta muito de ler, escrever e viajar. É verdade? Confirmo inteiramente. Ou seja, gosto muito de ler, infelizmente agora não tenho dedicado o tempo que gostaria, por vários motivos, mas gosto muito de ler, gosto muito de escrever e gosto muito de viajar, de facto. Eu pessoalmente penso que viajar também é uma oportunidade de contactar, eu gosto muito de natureza, contactar com a natureza e aí, de algum modo, contactar com Deus e com as belezas do mundo. Quando eu ainda era seminarista, pensava em duas coisas, em viagens assim que vinham à memória na altura, há 20 anos, 20 e tal. Então, o primeiro era ir aos Açores, e neste momento faltam apenas 3 ilhas, espero que este ano possa resolver pelo menos mais uma, se o Covid permitir.
mas sempre que eu posso tentar conhecer os Açores é um lugar para mim muito especial, porque conjuga muito bem a natureza, a nossa terra, o nosso Portugal, e depois a bondade, as pessoas, Deus, para mim casa perfeitamente. Essa ideia, a água, que eu gosto muito de nadar, gosto muito de mar, de mergulho, de rio, e portanto isso é um lugar para mim muito especial. E outro lugar foi o Egito, e portanto já tive a oportunidade de ir 2 vezes ao Egito. Hoje chega para já, não precisarei, julgo eu, voltar lá, mas foram 2 lugares muito especiais. Há muitos, já confesso que já viajei por vários sítios, e é um objetivo de vida, quase, que é por ano, pelo menos tirar 8 dias ou mais para fazer uma viagem especial. Posso dizer que este ano estava organizado uma viagem ao Nepal e à Índia e que, por razões óbvias, não vai realizar-se. Mas tento agora ultimamente procurar também lugares menos comuns para mim, para perceber culturas como a cultura oriental. Eu acho que quando mais viajamos, mais alargamos a nossa capacidade de tolerância, de compreensão, de percepção. Havia um senhor que dizia: se não podes ler um livro, faz uma viagem. Ou se não consegues ler um livro, faz uma viagem. Então eu procuro fazer pelo menos isso, fazer uma viagem por ano. Sim. E posso dizer, para concluir, que um dos sítios para mim especiais foi Hurghada, que é um local no Egito, em que um grupo de pessoas fizemos mergulho. E quando chegámos à zona dos corais, que é um sítio muito bonito, o Jacques Cousteau, já não é do vosso tempo, que era um mergulhador francês famoso, dizia que o sítio mais bonito do mundo para mergulhar era o Mar Vermelho. E então, no aeroporto, o que acontece é não pode levar corais, é uma das regras que lá está. E então, os corais são muito bonitos, e eu acho que foi a oração mais bonita que eu fiz na minha vida, que foi mergulhar e estar ali a contemplar os corais e dizer: o céu não pode ser muito diferente disto, mas pronto, é a minha experiência. E já conseguiu passar pelos 5 continentes ou ainda falta algum? Não penso muito nos continentes, mas sim, já esteve no americano, já esteve no continente, claro, europeu, africano, asiático, sim, portanto só falta a Oceania. Ok. Não está programado para já, mas sim, falta a Oceania. Escreve muito, não é? Livros, revistas, jornais, o que é que dá-lhe mais gosto de escrever? Eu gosto de escrever, ponto. Gosto de escrever e confesso que me sai muito... Eu tenho um espírito um bocado irrequieto. Se eu nascesse neste tempo, eu tomaria Ritalina, que é para os miúdos hiperativos. Então, no tempo do meu pai, eu tinha outra Ritalina, que era uma chapada de um lado, uma chapada do outro, e estava-se outro resolvido. Era Rita de um lado, Lina do outro e tal. Mas o meu espírito funciona por associação, ou seja, cada um de nós tem uma maneira de pensar. O meu cérebro funciona por associação, não por dedução, genericamente. Apesar de ter uma dimensão lógica, tem uma dimensão também interessante, que é ele funciona quase autonomamente, sem eu poder controlar. Então, quando eu estou a escrever, as ideias estão a surgir rapidamente, e portanto é uma sorte, se calhar, não sei. Eu preciso descomprimir muito antes, preciso de silêncio, por exemplo, eu trabalho sempre em silêncio absoluto. Se eu tiver uma lâmpada ligada já faz alguma confusão, estas lâmpadas fazem um bocado de barulho. Então eu tento o máximo de silêncio e depois as coisas saem naturalmente. Eu gosto muito de escrever e, portanto, não sei, um livro é difícil porque é preciso ter tempo, é preciso trazer mais-valia. Acho que isso é uma empreitada exigente e se calhar não estou... Eu vou tentando sempre fazer alguma coisa, agora com um projeto desses também, para os meus tempos livres. Mas em termos de revistas, sim, jornais, revistas vão pedindo e eu vou assumindo algumas colunas. E que temas é que aborda mais? Eu tento sempre pensar a vida, em geral, a partir de um olhar que possa ser humano e por isso cristão. Depende, se eu estou a escrever para um jornal, por exemplo, de uma cidade ou um jornal de uma região, que não é um jornal crente, eu tento pôr uma problemática que seja o pensamento a partir de visões de contributo. Ou
seja, o que é que o cristianismo traz à sociedade. Se eu estiver a fazer sobre, depende das temáticas, se eu estiver a falar para um contexto cristão, por exemplo, na minha paróquia de origem, houve um jornal, ou não, há um jornal que é o Horizonte, que também há aqui um jornal nesta região, com esse nome, ouvi, e aquele nasceu no âmbito da paróquia e tem já vários anos, e eu escrevi durante, não sei, 20 anos, 25 anos para esse jornal, ininterruptamente. Sim, e esse ter temas de todas as coisas, desde a questão do papel da igreja, o que é que a igreja diz sobre, temas de ecologia, temas problemáticos ou temas... eu dependo da encomenda que me fazem, eu tento dar um contributo. Claro que a minha área específica de estudo e académica é diferente, eu sou da área de dogmática, que é um nome estranho, e isso tem a ver com teologia mais trindade, graça, coisas assim mais complicadas. Mas eu gosto muito do tema da morte, que é um tema difícil, gosto muito desse tema e problematizar questões como o luto. Gosto não quer dizer que o tema seja fácil, não é? Gosto porque ele é importante e nós temos que o aprofundar. E também os temas da esperança, ressurreição, depois há coisas que são naturais, mais naturais, mas eu gosto muito desta ligação mundo, terra-céu, ou seja, uma ligação natureza. Tenho que me interromper, senão eu falo mais. Vamos só dar-nos agora mais uma oportunidade lá em casa de quererem fazer questões, de falar, de escrever. Tenho uma questão, agora em termos das jornadas mundiais da juventude. Sei que já participou numa, já te explicasse como é que foi a sua experiência nessa jornada e também como é que recebeu a notícia que íamos ter jornadas em Portugal. Muito bem, então a pergunta tem a ver com a participação numa jornada e como é que recebi a notícia em Portugal, da jornada em Portugal. Bom, então, vou confessar, segundo a confissão, eu não sou um adepto de multidões, tenho uma certa... Não chega a ser a agrofobia, mas tenho assim, não, eu gosto de uma vida... Não, eu assim, muita multidão. Mas gostei. Participei nas Jornadas Mundiais da Juventude em Madrid, 2011. Correram bastante bem. Claro, quem participou sabe um conjunto de histórias, de acontecimentos marcantes, umas coisas correram bem, outras nem tanto. Mas ficou uma experiência para a vida. De mobilização, de presença, de oração, e eu acho que vale mesmo a pena participar. É quase aqueles pecados mortais, passar a vida de cristão sem nunca ter participado em pelo menos umas jornadas mundiais da juventude. Claro que mesmo esta em Portugal não conta, no sentido de devem participar na de Portugal, isso claro que sim, e depois fazer outro, ou já ter feito ou fazer outro. Eu acho que sim, que isso é mesmo marcante e vale a pena. Confesso que de facto não é o meu forte. Há quem goste mais, eu gosto menos. Eu gostei muito dessas jornadas, até na altura brinquei e disse ok, as próximas só se forem em Portugal, por acaso agora vão ser em Portugal, mas não tem desculpa. Como é que eu recebi? Recebi como acho que é sempre, ou seja, é uma grande oportunidade de juntar jovens, adolescentes e jovens sobretudo, a pensar Cristo é marcante para a nossa vida. E normalmente nós temos a ideia, vivemos numas paróquias, como eu ou outro qualquer, com pouca gente, ou com pouca pessoa, com poucos jovens da nossa idade na missa, ou na comunidade, ou nem sequer uns sítios há jovens, grupos jovens, noutros não há. E portanto imagine o que é chegar a um sítio onde há 2 milhões de jovens. Uau! Então pensamos, feita a experiência cristã, mas pensar alargada. E essa foi das experiências mais marcantes, foram as Jornadas Mundiais da Juventude, por essa dimensão, e onde conheci muita gente que ainda hoje continua a fazer parte das minhas relações de amizade e também de trabalho. É uma experiência de mobilização de uma diocese, é uma experiência muito rica, há todo um trabalho pré-jornada, a própria jornada, há todo um conjunto de experiências muito marcantes. E depois é estar com o Papa, quer dizer, é uma experiência muito marcante estar com o Papa, ouvir o Papa a falar para nós, que somos jovens. Já não é o meu caso agora, mas ainda disfarce. Mas a questão é poder sentir isso. Claro, em Portugal é uma grande alegria, porque significa então nós podemos viver
esta experiência de acolhermos nós, o Papa, e todas as pessoas do mundo que nos vêm visitar, e sobretudo para participar neste grande encontro com Cristo, porque o objetivo é sempre esse. Eu acho que as jornadas, eu fiquei muito feliz por receber esta notícia, porque eu acho que ela pode não só ser um momento marcante, mas e já estamos a fazer essa experiência, um tempo de dinamismo para todas as comunidades e uma oportunidade para as comunidades e para as dioceses de criar um dinamismo juvenil. Numa época em que os jovens, se calhar, foram esmorecendo um bocadinho localmente. Porquê? Porque os tempos são outros e eu acho que é bem em boa época. Acho mesmo uma excelente oportunidade para a diocese, e a nossa diocese vai pegar nesse tema. A diocese de Coimbra, o Sr. Bispo deve ter já explicado isso ontem, se não fizeram essa pergunta podiam ter feito. A diocese de Coimbra, nos próximos anos, vai abordar este tema dos jovens e, portanto, nos próximos 3 anos, este vai ser o foco da diocese. E isso significa preparar a nossa diocese também para acolher pessoas que vêm de todo o mundo e que vão ficar na nossa diocese. Nós próprios participarmos nas jornadas. Vai haver aqui um conjunto de dinamismos e nós próprios crescermos com este encontro. Portanto, eu acho que a pergunta é muito feliz e eu acho que a oportunidade de recebermos cá o Papa e de nos encontrarmos com Cristo neste contexto vai ser muito feliz para os jovens portugueses. Sem dúvida. Penso que temos uma questão. 2 questões, uau! Então, a primeira é do João Fernandes, em que diz, só uma curiosidade, a tal caminhada da educação de que falavam há pouco, não seria também interessante fazê-la também incluindo pessoal um pouco mais novo? 18 anos já é um jovem que passou pela fase de escolha de percurso escolar, etc. Misturando um pouquinho das suas funções. Pareceu-me ser muito interessante. Obrigada, João. Ora bem, João, a tua questão está muito bem colocada. Nós, efetivamente, não temos uma proposta abaixo do 18, devo confessar. Contudo, há a possibilidade, isso é um diálogo mais pessoal, de jovens que queiram fazer algum discernimento, poderem em contacto com o secretariado, ter algum tipo de acompanhamento ou algum tipo de propostas, mas efetivamente o tempo de decisão de algumas decisões já de discernimento são anteriores e, portanto, faz todo o sentido a questão como ela é colocada, sobretudo ali 10º, 11º, 12º. Nesse sentido, nós não temos o trabalho organizado de forma alargada, por exemplo, o pré-seminário sim trabalha com jovens e adolescentes, ou seja, se alguém quiser colocar uma vocação, com o aspecto da vocação sacerdotal, essa vocação pode ser discernida anteriormente, ou seja, em qualquer idade, acompanhamos, basta entrar em contato comigo e eu encontro sempre uma solução. A questão familiar já não é tão comum que alguém antes dos 18 anos esteja muito preocupado com essa questão, salvo raríssimas exceções, e, portanto, isso não nos preocupou tanto. A questão profissional, que é outra dimensão que o João está a colocar, parece-me, é uma questão de discernimento. Hoje as escolas, em geral, não sei se todas, têm exatamente esse tempo de discernimento no 9º ano, ou seja, não desce. E depois inicia aí e faz um conjunto de coisas, podemos criticar um bocadinho, um aspecto ou outro, mas no essencial há ali uma proposta de orientação vocacional para a profissão. Então, essa é outra oportunidade. Se nós estamos a falar em termos cristãos, podem entrar em contato com o secretariado, através de mim ou de outra pessoa, e depois nós encontramos uma solução. Agora, como grupo, uma vocação no sentido mais de decisão e discernimento, nós estamos a propor a partir dos 18 anos, porque é preciso uma certa maturidade para uma decisão a médio e longo prazo. Então, e a segunda pergunta é da Marta Gonçalves, que pergunta os seus livros preferidos. Obrigada, Marta. Ora bem, os livros preferidos, Marta, isso é uma questão muito difícil. Porquê? Porque nós já lemos tantos livros que a certa altura é complicado. Eu, quando era mais novo e não tinha dinheiro, ia para o continente ler livros. Então eu fazia assim. Ia ao continente, a um sítio qualquer, à FNAC, do outro lado. Então chegava lá, lia 10 páginas num dia, ou 20 páginas num dia, e depois ia para casa. Passado 3 ou 4 dias, voltava ao local para ler mais 10 páginas. E muitos livros não foram comprados porque se leram enquanto se esperava para fazer compras ou outras coisas quaisquer. Livros, teve fases da vida, eu lembro quando era adolescente,
li tudo aquilo que havia de Paulo Coelho, que é uma coisa menor, Richard Bach, li toda a coleção de Richard Bach. Quando andava no secundário lia muitos livros, Júlio Diniz, essas coisas todas, porque gostávamos sempre, eu e um amigo meu, gostávamos de rivalizar em termos do máximo de leituras num autor, durante o menos tempo possível. Ou seja, imagine agora íamos começar a dar o Gil Ferreira, líamos 3 ou 4 livros deles. Bom, há livros que me marcaram, há muitos livros que me marcaram. John Paul, por exemplo, foi um livro na minha adolescência, muito da psicologia, a psicologia do adolescente, foi outro livro que marcou muito. Ou muitos livros que marcaram. Em termos espirituais, como digo, eu tentei sempre acompanhar vários autores. Houve um autor Henry Nouwen, por exemplo, marcou bastante, toda a coleção dele. Há muitos livros marcantes. Atualmente, tirando os académicos, claro, tenho lido muito Tolentino, que é mais acessível, mas alguma poesia também que é muito interessante. Há autores que gosto muito italianos, porque tive a oportunidade também de contactar com essa cultura e de acompanhar alguns. Henri Luca, por exemplo. Acho que ficaríamos a noite toda a falar. O que é que eu ando a ler agora? Ando a ler um livro do Tolentino, ando a ler uns livros, umas reposições dos anos 70 e 80, do Baltazar, é um teólogo. Ando a ler assim umas coisas, várias coisas ao mesmo tempo. Pergunto se mais alguém tem alguma pergunta para fazer. A Patrícia Cruz diz que sim. Estamos à tua espera. Mas pode falar também, se quiser. Boa noite. Com certeza vou falar porque é mais fácil para mim do que escrever. Obrigada, Patrícia. Tanto tempo à espera. Queria perguntar se justifica que haja um pouco falta de vocações sacerdotais, se justifica muito ou não pelo medo dos jovens darem um passo em frente e experienciarem, não é? E colocarem os pés na realidade, porque se não experienciarem, ninguém ama ou decide aquilo que não conhece. Você acha que se prende muito por aí? Como é que se poderá eventualmente ultrapassar esses desafios que acha que a sua opinião A Patrícia coloca a questão sobretudo da vocação sacerdotal, se bem entendo, certo? Sim. Sim. Ok. A primeira coisa era perceber se há crise ou não. Aparentemente sim. E o que é que significa crise? Em mandarim, crise é uma composição de 2 palavras e que significa perigo e oportunidade. Então, crise, o que é crise? Eu gosto sempre de dizer uma coisa, que é a maior crise foi quando Jesus começou, tinham 12. Era uma crise muito grande, não é? Imaginem o mundo todo e só tinham 12 apóstolos para o mundo inteiro. Mas a verdade é que rapidamente eles passaram para 72. E ainda dentro do Evangelho, ou melhor, já no Novo Testamento, no 1 Coríntios, aparece que apareceu a 500. E depois já nos Atos dos Apóstolos já vão em 3.000. Portanto, o grupo rapidamente se expandiu. Não eram propriamente vocações sacerdotais. Situando então especificamente, talvez a crise, sempre houve crises. E o tempo sempre foi de altos e baixos. Nós temos crises de vocações, claro que sim. A Diocese de Coimbra tem crises de vocações, claro que sim. Seria injusto e errado dizer que não. Há muitas razões para essa crise, também já vamos falar dela. Isto tem aqui vários. Era fácil dar uma resposta básica, mas não. Há um conjunto, é mais complexo. Então, quando eu andava no seminário, eu estudei em Coimbra, no seminário do ensino superior, em teologia, portanto, de 94 a 2000, e quando eu entrei, havia 10 seminaristas de Coimbra. E quando eu terminei, em 2000, havia 7 seminaristas de Coimbra. Hoje há
Quantos seminaristas? 8 seminaristas de Coimbra. Portanto, eu não sei se há crise ou se não há, no sentido de, a este nível, sendo poucos, são sempre poucos, depois vamos falar disso, o número nunca oscilou muito em Coimbra, isto é, ou um bocadinho mais, ou um bocadinho menos, ou um bocadinho mais, ou um bocadinho menos. Não. Desde os anos 70, que em Coimbra o número se manteve de ordenações. É um número baixo, mas é um número estável. Qual é o grande problema em termos da sensação que nós temos real de que não há padres, porque não há padres, ou há poucos padres. Inclusive, nós temos hoje o contributo e a ajuda preciosa de padres de outras dioceses, de outros países, no vosso caso aqui, o Padre Joaquim, que nos ajuda a concretizar esta missão. Então, há uma faixa em Portugal, e nomeadamente na Diocese de Coimbra, há uma faixa de muita gente nos seminários, das quais houve muitas ordenações, e que hoje têm 70, 80, 90 anos. Ora, ou estão a deixar as paróquias já, ou já estão a falecer, ou já faleceram. Então, este desequilíbrio hoje é muito rápido. Então, hoje, a questão é, porquê que hoje temos poucas ordenações? Tentando agora explicar. Nós temos poucas ordenações por vários motivos. Primeiro, se quisermos, nós temos, sim, receio de tomar decisões. Eu diria sim, mas sobretudo hoje temos as decisões mais tardiamente, ou tardiamente. Ou seja, os meus pais casaram com 20 anos, a minha irmã casou com 37. Portanto, há aqui um delay muito grande em poucos anos, para dar um exemplo, isto não é um comparativo, mas em poucos anos as pessoas deixaram de casar aos 20 para passar a casar mais para os 30. As pessoas deixaram de ter os primeiros filhos aos 20 e poucos para passar a ter aos 30 e poucos. O que é que isto significa? Nem é bem nem mal, é um contexto. Esse contexto significa que grande parte das vocações está a ser tomada, a decisão está a ser tomada mais tarde. E nós, em Coimbra, refletimos exatamente isso. Nós, no seminário, antigamente uma vocação tardia, ou seja, alguém que tivesse mais 18, 19 ou 20 anos a entrar no seminário maior, era quase uma exceção, e hoje a exceção é alguém que entra com 18 ou 19, 20 anos. Porquê? Porque as pessoas tomam decisões mais tarde. Este é o primeiro aspecto, se quisermos, do contexto vocacional atual. O segundo aspecto é que há menos crianças. Isto é um pormenor grande, mas muito importante. As famílias têm hoje menos filhos, têm um filho, 2 filhos, genericamente, a média é 1.2 ou 1.3, não sei agora precisar, eu tenho esses dados de memória só, mas houve uma quebra muito acentuada de filhos. Isso significa que numa família onde havia 8, 9, 10 filhos, como no tempo do meu avô e da minha avó, ir 1, 2 ou 3 para o seminário era quase natural e até em alguns casos era o lugar da sobrevivência, era até uma oportunidade para ir estudar, era os melhores alunos na escola primária, muitas vezes eram contactados pelo professor e diziam, não queres continuar a estudar? E havia 2 caminhos, ou os pais tinham recursos e iam estudar para fora, ou então iam para o seminário. Portanto, os seminários foram durante os anos 50 grandes escolas, porque nem sequer havia escolas em todo o lado, como nós hoje temos. Pronto. Os tempos mudaram. Então, há menos jovens e há menos crianças. Basta olhar para as nossas catequeses. Ainda assim há muitos. E a pergunta é, se há tantos jovens, porquê é que não há tantas vocações? Eu acho que hoje as pessoas, para ser padre, é preciso ser corajoso. Como também para casar é preciso ser corajoso. Ou seja, é preciso ir também um bocadinho contra a corrente. E essa coragem nem sempre é bem vista, ou nem sempre estamos motivados interiormente para aderir ou agarrar. Eu diria que o que nos falta a todos é um bocadinho mais de coragem para sermos aquilo que queremos ser. E é muito, a Patrícia levantou a questão, é muito interessante, que há muita gente que quer, por exemplo, ser padre, mas nunca teve coragem de assumir essa pergunta interior e depois só mais tarde, quando já são adultos, 30, 40 anos, eu cruzo-me com essas pessoas e eles dizem, olha, sabe, eu desde miúdo queria ser padre. Até porque não vieste, tive sempre medo, não tive coragem. Toda a gente usava. Portanto, há aqui uma falta de arriscar e de coragem. Portanto, eu diria que há vários fatores e também há hoje diria, em alguns países, Portugal felizmente nisso acho que tem feito um bom caminho, mas há muita ideia, a ideia de que antigamente os padres tinham todo o poder e hoje os padres não podem nada. E, portanto, ou são padres cansados, ou são padres tristes, ou são padres desanimados, isso também não é muito atrativo, não é? Se é convidado para ir jogar num clube em que toda a gente está desanimado e desiludido,
Felizmente não é tanta a nossa realidade, mas em alguns sítios isso teve um impacto muito grande. Irlanda, para dar um exemplo, ou outros países que tiveram impactos decorrentes de várias situações. Eu acho que há esperança, sinceramente. Eu trabalho nas vocações há muitos anos e eu tenho sentido os anos com muita esperança. Nós acompanhamos, temos tido nos últimos anos gente muito boa a entrar no seminário, claro, também com os seus limites, as suas características, como sempre, no meu tempo a mesma coisa, eu próprio. Então, mas tem havido aqui uma esperança. Eu diria que não há que desanimar, nem há que pensar que não há razões para ter esperança. Mesmo em termos vocacionais e de sacerdotes, sim. Não aqueles que nós gostaríamos de ter, como há 50 anos atrás, mas também as paróquias mudaram, entretanto. Mais alguém tem alguma questão para colocar? Pode ser escrito, podem falar. Ninguém tem nenhuma questão? Nós também podemos fazer perguntas uns aos outros, ou não? Podemos. Então, e qual é a sua vocação, Juliana? Não sei. Não sabe ainda? Portanto, a vocação maior, como explicou, é a vida. Depois, não sei especificamente naquilo que se concretiza na segunda fase, mas eu espero que consiga transmitir através da minha futura profissão, que é ser psicóloga. Agora, não sei o que é que isso E gostava de ter uma família ou não entra? Gostava de ter uma família, sim. Ou seja, muita coisa por isso lá juntar, não sei. Mas também é o caminho que nós vamos fazendo e vamos descobrindo um bocadinho mais aquilo que temos. A palavra que usou, se não houver nenhuma pergunta, claro. Já tem uma pergunta. Tem uma pergunta? Então, claro. É? Ok. Então, a Marta Gonçalves pergunta o que se pode fazer mais ainda nesta fase de pandemia para motivar encontros de jovens de modo a dar-lhes a conhecer novos caminhos. Ora bem, o tempo de pandemia é um tempo de desafio a todos os níveis. Claro que o que nós estamos aqui a fazer é um excelente exemplo do que se pode fazer. Ou seja, estas paróquias aqui são, na minha opinião, bastante inovadoras, ao ponto de proporem provavelmente o único ou dos poucos acampamentos, cantonamentos digitais deste verão na Diocese de Coimbra. E esta iniciativa, que as pessoas às vezes acham que não tem, que é muito fácil preparar, imagino que não tenha sido, exigiu um longo tempo de preparação, um conjunto de contactos, agendar a disponibilidade das pessoas, é um excelente modo de concretizar. Ou seja, os desafios devem ser oportunidades, sempre, ou os problemas são oportunidades. E o tempo de hoje é um tempo muito digital, e a pandemia vai nos colocar diante desse desafio de uma maneira ainda mais agudizada. O que é que nós podemos fazer? Nada disto substitui o contacto pessoal, isso é óbvio, mas para nós motivarmos as pessoas a encontrar-se com a sua vocação também e a pensar sobre ela, as nossas catequeses, às vezes não é preciso fazer muito mais coisas, como é que nós estamos a fazer aquilo que já fazemos. Às vezes dizem, uma coisa que eu não gosto que digam os jovens não estão na igreja. Se pensarmos a quantidade de pessoas que andam na catequese, é imensa, em termos de Portugal, ou mesmo das vossas paróquias. Não haverá nenhuma associação nas vossas comunidades que tenha mais gente a ir todos os sábados, ou todos os domingos, ou todas as semanas, a uma atividade daquele organismo. Nem os clubes, não há ninguém. Tirando a escola, que não é propriamente uma atividade. Isso significa o quê? A questão é como é que nós estamos a motivar os adolescentes, os jovens, a encontrar um sentido. Então, as nossas catequeses, o modo como nós fazemos as atividades, os vídeos que existem, há programas e há projetos como o CIS, há um conjunto de outros projetos que estão a surgir agora até no encaminhamento para as Jornadas Mundiais da Juventude. Portanto, há um conjunto de oportunidades para fazer isso. E também há vídeos na internet, há muita coisa boa na internet, há pequenos vídeos que podem ser oportunidades para discernimento, há vigílias, há um conjunto de iniciativas que podem ser depois concretizadas. E aí, ou através dos secretariados, se houver dificuldades, através da vossa paróquia, podem ou serem os autores, hoje estamos aqui num programa de autoria, para vocês,
Ou ser também a concretização na vossa comunidade de coisas que existem, quer nos planos nacionais, quer internacionais. Por isso, como é que se pode ajudar os jovens a fazer esses encontros com iniciativas como esta? Penso que temos mais uma questão. Afinal, não. Então eu voltava à palavra que ficou no ar, Sim. que a Juliana disse muito bem, que é descobrir. A vocação como uma descoberta. A palavra descobrir significa essencialmente, em termos etimológicos, tirar o que cobre. Não é? Nós descobrimos, temos uma manta, por exemplo, não? Descobrimos os pés, quando puxamos a manta, descobrimos os pés. Os pés já lá estavam, antes de puxar a manta, certo? Sim. Portanto, a única coisa foi eu tirei qualquer coisa que cobre e fiquei a ver aquilo que estava mais profundamente. Então imagine uma cebola, para dar um exemplo. Vamos tirando as cascas, as camadas e vamos aprofundando. A vocação é essencialmente isto, é descobrir qualquer coisa que está cá dentro. Por isso é que é muito importante para o discernimento vocacional conhecer-se. Se nós não nos conhecemos, nunca vamos descobrir profundamente a nossa vocação, porque a vocação já cá está dentro, ou seja, já temos aqui sinais que nos levam para alguns horizontes. E depois é óbvio que eu posso orientar mais para um lado, mais para o outro, tal coragem que falámos há pouco, agir com o coração, ter força para... Eu quero constituir uma família, não depende só de mim. Não é? Então, isso significa o quê? Mas se eu tiver essa vontade, se eu tiver esse desejo, se eu tiver o desejo ou de ser pai ou de ser mãe, ou no meu caso de ser padre, isso vai, se nós pensarmos muito numa ideia, o mundo vai se conjugar para que essa ideia se concretize. Claro que eu preciso fazer a minha parte, obviamente, e preciso pedir ajudas. Então, a vocação, o Papa diz uma coisa muito interessante na Cristo Vive, se não falha a memória, 286, diz o seguinte, não é importante só saber quem és, mas também para quem és. E a vocação tem muito a ver com isto. Para quem é que eu quero ser? E isso ajuda-nos muito a descrever a nossa vocação. Existe uma questão. É a questão que posso fazer, que é a questão também e ao encontro do que o João Dias falou, que consiste na atividade do conselho vocacional. Durante a pandemia ou antes da pandemia fomos contactados com esta vossa ideia sobre o conselho vocacional. Gostávamos de ouvi-lo em pormenor, em que é que consiste e também uma mensagem para que os jovens das nossas comunidades participem. Ora bem, isso é uma muito boa pergunta porque eu esqueci de falar disso, sobre as atividades do secretariado pastoral vocacional. Então nós achámos que uma das maneiras que podíamos ter de falar da vocação era fazer um pequeno concerto de mensagem. Foi uma iniciativa também iniciada antes de eu ter chegado ao secretariado, nós só melhorámos um bocadinho esse conceito. E então já o fizemos uma vez, depois meteu-se aqui a questão da pandemia, vários contactos e as coisas foram-se adiando. Então tem um conjunto de pequenos atores amadores, onde eu também entrei, por isso bem logo a qualidade não será muito grande, estou a brincar. Mas um conjunto de atores, alguns também, um ou outro era profissional. E então o que é que significa? Enquanto há um coro que vai cantando, no fundo criámos uma história vocacional. Uma história vocacional é quase uma oração, como se fosse uma oração em que o teatro, a música e a oração se conjugam. E como é que se pode participar? Ora bem, se houver possibilidade de concretizar, e estas vossas paróquias eram um lugar onde nós tínhamos posto essa possibilidade de concretizar, isso significava, numa noite, nós podermos fazer uma vigília diferente, ou uma oração diferente, ou envolver-nos de maneira diferente, mas no fundo a maneira de participar era estar lá a questionar-se, a fazer aquilo que há bocadinho dizíamos, a descobrir cada um a sua vocação. Então aquilo percorre um conjunto de vocações, percorre um conjunto de experiências, de relação e sobretudo descoberta o que é que Deus tem para mim, qual é o caminho que Deus sonhou para mim. O caminho que Deus sonhou para mim não é só uma coisinha qualquer, não é só isto, é Deus que sonhou algo muito profundo para mim, que dons é que Ele me deu para que eu concretize a minha vida, porque nós somos diferentes. Imaginem que todos fôssemos iguais, então poderíamos ter todos a mesma vocação e o mundo seria muito triste. Então, o mundo vive dessa cor e dessa diferença. Por isso, eu tenho que descobrir quem eu sou, porque se Deus me deu aqueles dons, pode ser através desses dons que eu realizo o mundo. Porque se ninguém tiver aquele dom,
Ou se eu anular o meu dom, então o mundo fica mais pobre, porque eu não dei daquilo que Deus me deu. Imaginem, se eu sou uma rosa, não posso estar a fazer de cravo. Ou se eu sou, não sei, cada um de nós tem um dom, tem um conjunto de dons que tem que colocar ao serviço. Claro, depois há aqui margens que dá para várias coisas, mas no essencial é isso. E, portanto, o conceito vocacional é essencialmente isso. Quanto à segunda questão, julgo que será a última, não sei se é a última. Se, entretanto, lá em casa não tiverem mais nenhuma questão, sim. Então, se essa for a última, que é, o que é que eu posso dizer aos jovens destas comunidades em termos vocacionais? Primeiro, reforçar a ideia de que todos nós temos uma vocação. Logo à nascença, todos nós temos uma vocação. Não há ninguém nesta região, nestas terras, que não tenha uma vocação. Todos temos uma vocação. Depois, o segundo aspecto importante é que é imperdoável nós termos uma vida e não a vivermos a partir daquilo que é o mais essencial. Porque o projeto de felicidade que Deus sonhou por nós depende da vocação que nós realizamos. Se eu não tiver vocação para pai, eu não devo ser pai. Se eu não tiver vocação para família, eu não devo ser família. Não basta ser pai, não basta casar. Isto é, para ser mau pai, mais vale não ser pai. Para ser uma má mãe, se quiser, mais vale não ser mãe. Então, irmos à descoberta de uma vocação que tenha a ver connosco. E depois, que o nosso mundo também profissional seja um lugar de realização. A palavra que eu diria é descobrir, ou seja, tenham coragem para assumir a vossa vocação, não tenham medo. O medo é aquilo que mais nos tolhe, é aquilo que mais nos impede de sermos nós mesmos. As pessoas com medo nunca vão ser felizes. Portanto, há que ter coragem para assumir os riscos, mas também as alegrias da vocação. E não tenham medo de ser diferentes dos outros na sua vocação. Cada um de nós, Deus sonha para nós um conjunto de possibilidades e nós temos o privilégio de poder sermos nós mesmos. Portanto, coragem e eu diria não ter medo. O Evangelho diz muitas vezes não tenhas medo, diz a Maria não tenhas medo, diz a tanta gente ao longo da vida, aos discípulos não tenham medo. Portanto, a primeira coisa é não ter medo. Depois, ter coragem. E depois viver com entusiasmo, é a última palavra, porque entusiasmo é telos, significa trazer Deus dentro, telos. Então, entusiasmo é uma maneira muito bonita de viver sempre entusiasmados, trazer Deus dentro e viver assim. Obrigada. Infelizmente, estamos mesmo a chegar ao final desta conversa. Agradecer mais uma vez a sua presença e as suas palavras e de lembrar para quem está desse lado que amanhã será uma atividade presencial com ponto de encontro às 19 horas na igreja, em Santiago da Guarda, para depois termos a Eucaristia às 20 horas na capela, peço desculpa. Exato. Na capela da igreja, o ponto de encontro às 19 horas, para depois seguir para a Eucaristia às 20 horas com mais um convidado. Agradecemos imenso a vossa presença hoje e contamos com vocês amanhã. Até amanhã! Amanhã, capela de Senhora da Orar. Nossa Senhora. Vamos mandar Será? Sim. o GPS por e-mail. E para quem não consegue estar presente, por estar longe ou ter algum outro compromisso, haverá transmissão na mesma em direto através de um link Zoom que será enviado pelo e-mail amanhã. Obrigada. Boa noite, obrigado.